Os mercados reagem com uma certa tensão, viu? Desde a semana passada, depois que a Casa Branca e a China reacenderam a guerra comercial com ameaças tarifárias, retaliações. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom com você? E Tudo toda a bem. equipe? Quero muito te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando desde a última sexta-feira, praticamente, quando acompanhamos, antes de mais nada, né, o cenário da China com relação a restrições a terras raras. Isso preocupou Donald Trump. Ele anunciou que poderia taxar em até 100% a China. Pequim respondeu falando que poderia também retaliar nessa taxação. Fim de semana a gente viu praticamente aí o pessoal colocando panos quentes, Donald Trump falando que não quer prejudicar a China. A gente viu o Scott Bessent, secretário do Tesouro, falando também que Donald Trump e Xi Jinping vão se encontrar. E aí agora a gente fica nessa expectativa, até porque hoje, no dia de hoje, a gente teve a China também trazendo alguns pontos atualizados aí, anunciando novas restrições para empresas da Coreia do Sul, mas que têm relação com os Estados Unidos. E aí eu queria te ouvir, porque fica uma dúvida do quão próximos nós estamos de novo daquela guerra de tarifas entre China e Estados Unidos, ou se é que ela já não começou de novo. Acho que ela nunca acabou, na verdade, desde o primeiro mandato do Trump, que a gente vê que as tarifas elas nunca foram totalmente retiradas em alguns setores. Os Estados Unidos e a China, desde o primeiro mandato do presidente Trump, eles vêm comercializando cada vez menos entre si. A gente vê nesse segundo mandato 6 meses seguidos de queda nas exportações chinesas para os Estados Unidos, e a tendência é que isso continue nos anos seguintes. Então, ao longo dos últimos dias, a gente viu mais uma repetição de que, embora os Estados Unidos tenham lançado uma onda de tarifas contra praticamente todos os países do mundo, quem mais responde no mesmo patamar a esse tipo de tarifas é a China e continua sendo eles. Eles realmente têm um poder econômico e uma dependência de alguns setores americanos de itens que só podem ser feitos lá ou refinados por lá, como as terras raras, que machucam a economia americana e irritam o empresariado e irritam o presidente americano, porque ele está acostumado a falar em tarifas e receber de volta algum tipo de benefício de outros países quando ele traz essa ameaça. Mas com a China o diálogo é bem igual, dificultando esse tipo de postura, digamos assim. Os chineses, eles têm paciência e eles estão preparados para sofrer as consequências se precisarem e responder com as mesmas tarifas. Então, diante disso, o mercado financeiro fica preocupado com perspectiva de talvez as 2 maiores economias do mundo crescerem menos, porque elas são ou o primeiro ou o segundo principal parceiro comercial de boa parte do mundo, por isso os mercados reagem de forma tão negativa. Esse é um ponto importante. A gente está de olho um pouco nessa repercussão do mercado e a gente teve as falas de Jeremy Powell que meio que deram uma aliviada num mercado extremamente tenso, né? Não à toa que a gente está vendo agora até o mercado reagindo logo depois das falas de Jeremy Powell. Eu queria entender o que a gente pode esperar do mercado nas próximas semanas, porque quando a gente viu aquele cenário de muitas tarifas anunciadas por Donald Trump, teve um período ali no meio do ano mais ou menos que isso aconteceu de forma mais intensa. O mercado teve aquele choque inicial, mas depois meio que passou a não se impactar tanto praticamente, porque era praticamente toda semana novas tarifas sendo anunciadas para países diferentes. E o mercado parecia sentir menos os impactos. Será que a gente pode ter um cenário de um mercado se acostumando com esse cenário de tarifas? Mas agora, nesse caso, a gente está falando de China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, e a gente sabe o quanto que uma depende da outra também, né? Uma depende da outra, eles têm bastante relação comercial. Na primeira vez que eles fizeram a cessão de tarifas, a cada 10% você perdia cerca de 0,7% do PIB nos Estados Unidos, 0,3% na China, eram impactos relevantes. Então, diante disso, você tem consequências em vários mercados, não só no deles. Porque se eles estão deixando de vender para os chineses deixando de vender para eles, sobra menos dinheiro para eles comprarem do resto do mundo também. Agora, sobre a questão do Powell, ela é bem relevante, porque nos últimos anos o americano ele viveu algo que ele não está muito acostumado, a ter uma remuneração um pouco mais atrativa em renda fixa. Aqui para o brasileiro isso pode parecer muito estranho de ser ouvido, mas é verdade. Quando a gente pega os últimos 15 anos, os Estados Unidos ele teve praticamente quase nada de taxa de juros real e taxas nominais muito baixas, em alguns momentos beirando 0%. Então, por isso a gente entende, quando a gente vê que a alocação média de um americano, ela não passa dos 25% em renda fixa. Aqui no Brasil é muito pelo contrário.
maior parte da alocação do dinheiro do brasileiro passa de 60%, quase 70% só em renda fixa. Então, para a gente é bem um outro cenário. Mas, aí por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando você pensa em 0,25 a menos de taxa de juros nos Estados Unidos, já traz um efeito na casa mais ou menos de uns 30 bilhões de dólares que saem do bolso de renda fixa e migram para o bolso de renda variável mundial. Metade disso fica, obviamente, nos Estados Unidos, mas o resto chega um pouco no Brasil, chega um pouco na Europa, na Ásia. Os alocadores americanos, sejam pessoas institucionais, sejam fundos de pensão, sejam pessoas físicas, eles se veem mais tentados a tirar esse recurso de renda fixa e acaba que é esse fluxo positivo, ele ajudou a compensar um pouco as perspectivas negativas com as tarifas que, como você bem disse, era toda semana e continuam sendo sempre uma ameaça e vão ser até o final do mandato. Pois é, e aproveito para te perguntar também, diante desse cenário que a gente está acompanhando, quais são as chances da gente realmente ver uma tarifa de 100% aplicada? A gente espera que deve acontecer realmente uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping, e a gente fica nessa expectativa se realmente eles vão prorrogar esse período de, pelo menos essa trégua tarifária por mais 90 dias, como eles estão fazendo já há bastante tempo, se a gente vai ter tarifas de 30%, 50%. A gente imagina que uma tarifa abaixo de 50% deve ser difícil, levando em consideração que Brasil, Índia estão com essa tarifa, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe ao mesmo tempo, Gustavo, que tarifa de 50% já é algo proibitivo, imagina 100%, né? E aí eu queria entender o quanto que isso pode preocupar, o quanto que isso preocupa tanto os Estados Unidos quanto a China e quais são as chances realmente da gente talvez enxergar um acordo talvez de trégua tarifária ou um acordo para conseguir uma tarifa um pouquinho menor? Diante da necessidade de alguns itens que só podem ser buscados na China, ou mesmo você precisa refinar alguns materiais que só existem refinarias na China, é difícil imaginar que os Estados Unidos vão migrar para um cenário igual eles têm com a Rússia hoje, onde quase nenhum comércio existe, só aquilo que somente a Rússia consegue produzir. E é bem baixo na balança comercial americana. Então esse cenário, ele parece muito distante. Quando você pensa nos materiais de terras raras, 80% das armas dos Estados Unidos precisam de algum item que passaria pela China. É difícil imaginar que eles conseguem abrir mão do dia para a noite. Por isso, você tem restrições, você pode até falar que é 100%, mas com uma lista infinita de exceções. Aqui no Brasil, a gente tem uma tarifa de 50%, mas com uma lista bem extensa de exceções. Então, na base mesmo, tirando aço e alumínio, você tem 35% dos itens que realmente têm os 50%. Então, esse é um cenário mais razoável de se pensar, mesmo se o estresse ele realmente escalar, do que imaginar que todos os itens vão ser 100%, porque caso contrário, você traria um efeito extremamente negativo para a defesa americana e para outras indústrias. E a gente sabe que tem uma pressão dos americanos que importam dos chineses para que o governo americano seja mais razoável nas negociações. Do outro lado, acredito que a China vem se preparando. Quando a gente viu a eleição do Donald Trump no ano passado, vários itens foram acumulados, estocados pela China e também de alguns importadores americanos, mas na China com maior capacidade. Perfeito. E aí aproveito também para tentar entender um pouco sobre o comportamento do mercado. Como que o mercado pode reagir daqui para frente, levando em consideração essa grande instabilidade que a gente está acompanhando. A gente está vendo não à toa o ouro renovando recorde após recorde. O que a gente pode esperar olhando para câmbio, olhando especificamente aí para ouro também, levando em consideração que a gente não sabe realmente quando que essa guerra tarifária pode acabar efetivamente. Bom, para mercados financeiros, a guerra tarifária ela é sempre negativa, porque não importa muito qual é o percentual, a gente pode ter dúvida da magnitude, mas a gente sabe que o resultado final ele é um crescimento mais baixo. E crescimento mais baixo significa que as empresas dentro de um país vão crescer menos. Para os mercados, isso vai puxar os índices, que são um aglomerado de empresas, para baixo. Naturalmente, isso acontece. Pensando em ouro especificamente, a gente já vem de 3 anos de alta considerável do ouro, muito puxado por um movimento de bancos centrais, principalmente mercados emergentes, que vem reduzindo um pouco títulos da dívida americana e aumentando
a quantidade de ouro como suas reservas internacionais. Esse movimento ajuda a explicar boa parte do movimento nos últimos 3 anos. Agora você tem aquele medo de ficar longe dessa febre da alta do ouro, com relatos impressionantes no Japão, no Reino Unido, de compras de itens físicos muito elevados, mas pensando no curtíssimo prazo, o ouro ele não está com um comportamento muito explicado por pior em guerra comercial, porque ao mesmo tempo você tem uma semana onde Israel e o Hamas, em teoria, chegaram a um acordo de paz. Em momentos onde a guerra dá uma escalada, o ouro às vezes se comporta de forma inversa. Então eu diria que nos últimos 12 meses é difícil falar que tem uma grande explicação ou em guerra comercial ou em guerras no geral, exclusiva para explicar esse movimento do ouro. Acho que tem bem mais esse movimento de médio prazo por trás. Muito bem, Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui para nos ajudar a entender um pouco sobre esse cenário. Bom trabalho e boa semana por aí. Para vocês também, muito obrigado. Obrigada.